Olá, eu vou falar sobre os impactos dos halogênios no crescimento microbiano. Meu nome é Luana Aparecida Souza da Costa. O que são halogênios? Os halogênios são elementos químicos do grupo 17 da tabela periódica, como o flúor, cloro, bromo e iodo. Também temos o astato, que é raro e radioativo, a tenecina, que é sintética e pouco se conhece sobre ela. Eles são muito usados para matar micro-organismos, como bactérias e fungos, porque conseguem destruir partes importantes das células desses organismos. Algumas características dos halogênios: são altamente reativos, especialmente com metais, formando sais, como o cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha. Em condições naturais, eles costumam formar moléculas diatômicas. Eles também têm alta eletronegatividade e são presentes em diversas aplicações industriais, médicas e domésticas. No contexto da microbiologia, os halogênios são agentes antimicrobianos eficazes, usados na desinfecção de superfícies, esterilização de água e como antissépticos, por sua capacidade de destruir estruturas essenciais dos microorganismos, assim como eu falei no início. Crescimento microbiano. Ele se refere ao aumento do número de microorganismos. Esse processo pode ser influenciado por vários fatores, como temperatura, umidade, pH e presença de substâncias químicas. A curva de crescimento bacteriano tem quatro fases, sendo elas adaptação, que é a lag, crescimento rápido, a log, a fase estacionária e o declínio, que é a morte. O uso de halogênios pode interromper esse crescimento em diferentes fases. Ação antimicrobiana dos halogênios. Os halogênios atuam principalmente destruindo ou inativando componentes essenciais da célula microbiana. Eles oxidam proteínas, rompem as membranas celulares e interferem em processos como a respiração e replicação. O resultado é a morte ou inibição do crescimento do microorganismo. Esse efeito pode ser bactericida, ou seja, mata as bactérias, ou bacteriostático, impede o crescimento. Agora, os exemplos de halogênios e as suas ações. Aqui eu tenho uma comparação entre os principais halogênios usados no controle microbiano. O cloro, que é o mais comum deles, é usado em piscinas e na água potável. Já o iodo é muito usado como antisséptico em feridas. O bromo é eficiente em ambientes aquáticos. E o flúor ajuda a prevenir as cáries, controlando as bactérias bucais. Todos esses elementos agem contra uma grande variedade de micro-organismos. Bom, agora os experimentos e as evidências. Pelo que eu andei lendo, diversos estudos mostram que, ao expor as bactérias Escherichia coli ou Staphylococcus aureus às soluções com cloro ou iodo, ocorre uma grande redução no número de colônias. Os testes de placas demonstram claramente o efeito inibitório desses compostos. Em alguns casos, até 99% dos micro-organismos são eliminados. Bom, agora as limitações e os efeitos colaterais. Apesar da eficácia, o uso dos halogênios tem algumas limitações. Em concentrações muito altas, podem causar irritações ou toxicidade em humanos e animais. O uso exagerado também pode afetar o meio ambiente, como a contaminação de rios. Além disso, alguns micro-organismos podem desenvolver alguma resistência, embora isso seja mais comum com os antibióticos. No slide, eu coloquei o uso excessivo de cloro, porque eu queria contar uma historinha rápida, né? Como eu trabalhava numa loja de produto para piscina, era muito comum o pessoal aparecer lá falando que estava com coceira, com o corpo todo vermelho, e levava a garrafinha de água para a gente fazer o teste para ver se tinha ou não o cloro e o pH, se o pH estava regulado. E
Na primeira gotinha de solução que eu colocava no copo para fazer a medição, já apontava que o teor de cloro estava excessivamente alto. Bom, agora algumas aplicações práticas. Na prática, os halogênios são usados no tratamento de água potável, na limpeza hospitalar, na esterilização de instrumentos e até na indústria alimentícia. Esses elementos têm um papel essencial na prevenção de infecções e no controle de surtos causados por vírus e bactérias, como no caso de epidemias ou contaminações em hospitais. Ação e reflexão. É importante refletirmos sobre o uso seguro dos halogênios. Como equilibrar a eficácia antimicrobiana com a segurança para a saúde e o meio ambiente? Também podemos comparar o uso de halogênios com outros métodos, como álcool, radiação ultravioleta e antibióticos. O futuro pode trazer alternativas menos tóxicas e mais sustentáveis para o controle microbiano. Bom, em resumo, os halogênios são poderosos aliados no controle microbiológico, mas o seu uso deve ser equilibrado e muito consciente, garantindo a eficácia na desinfecção sem comprometer a saúde e, claro, o mais importante, o meio ambiente. Aqui estão algumas fontes que eu utilizei para construir esse slide, incluindo os livros como Tortora, artigos científicos e diretrizes de órgãos oficiais como a Anvisa e CDC. Muito obrigada pela atenção.